Olá, meu nome é Ricardo Alonso Soares, vou fazer uma apresentação do Enterprise Architect, vou fazer um projeto físico de modelo de dados. New Project, exemplo 4. Seleciono o model Database, ok. O EA já cria uma estrutura de projeto, aqui onde você pode visualizar. O esquema 1, no caso, já é um projeto físico inicial que o EA cria na hora que é criado o projeto, na hora que é criado o arquivo. Vou excluir essa estrutura inicial. Se você estiver usando uma versão diferente e criar uma estrutura maior do que essa, pode excluir todos os pacotes, como eu vou fazer aqui, deixando somente essa pastinha. Então vou criar um novo pacote. Aqui no Project Browser é onde você vê a estrutura do projeto. Então vou criar um pacote novo. Suponhamos que eu vou fazer um sistema de contabilidade, vou criar um pacote chamado contábil, ok. Dentro do contábil vou criar um modelo new, que eu tenho vários modelos, no caso vou usar o extend, um data model, e aqui dentro do contábil, dentro da pasta contábil, ele já sugeriu um nome para o modelo. Vou deixar o data model, eu vou deixar contábil mesmo, ok. E aqui eu tenho a área de projeto. Normalmente o EA apresenta a caixa de ferramenta para classe, que é mais ou menos igual a isso aqui. Para ficar mais fácil, você vai em More Tools e procura a opção de Data Model. Versões mais novas do EA, quando você clica em More Tools, que é mais ferramentas, vai apresentar um menu só com todas as caixas de ferramentas possíveis. Não é dividido igual está aqui. Então você procura nesse menu grandão que vai aparecer para você a opção Data Modeling e a caixa ferramenta se atualiza para o formato para modelagem de dados. Para modelar, você pega um objeto de banco, no caso table, coloca na área do projeto, ele já apresenta a tela de definição da tabela. Você coloca o nome da tabela, uma contabilidade. A fase fundamental da contabilidade é um plano de conta. Eu vou criar uma tabela chamada plano de conta e vou escolher o database. Procura aí na sua versão, no geral, onde você define o database. Então, vou escolher o SQL Server 2005. Se você não definir o database, você não vai conseguir definir os data types das colunas para a sua tabela. Aqui em Notes você define o que é essa tabela. Então registra o plano de conta contábil. Então esse texto será o dicionário de dados da tabela quando você mandar gerar o dicionário a partir do EA. Aplicar. Então temos uma tabela já no nosso modelo. Se eu clicar duas vezes na tabela, me abre novamente a tela de definição de tabela. Então vou em Table Details,
columns, atributos, onde eu posso definir as colunas da minha tabela. Então, vou pegar, por exemplo, IDE plano de conta. Defino o data type, caso int. Defino nodes, vai ser meu dicionário de dados. Identificador único do plano de conta. Ponto. Salvo. Ele vai ser, essa minha coluna vai ser uma chave primária. Salvo. Depois que eu salvo, eu posso definir as propriedades dessa coluna. No caso, vou definir que ela é autoincremento, começando de 1, incrementando de 1 em 1. Salvo. Vou criar uma nova coluna, new. Vou colocar DSC, plano de conta, descrição do plano de conta. Então, vou dar um baixar de 120 para dar. Vou definir a nota. Texto livre para descrição do plano de conta. Note no. Salvei. Já tenho duas colunas. Vou fechar. Então aqui já temos uma tabela no nosso modelo. O que nós temos? As colunas. Temos aqui um qualificador que define que essa coluna é uma PK. O asterisco dizendo que essa coluna não pode ser nula. E aqui nessa segunda divisão nós temos as constantes definidas para essa tabela. No caso, por enquanto só temos a PK, que na definição das colunas nós já definimos isso ao marcar que ela é uma chave primária. A outra maneira de definirmos as colunas de uma tabela é clicar no botão direito, vamos em atributos, a tela de definição das colunas aparece novamente. Posso marcar aqui e posso dizer que essa coluna é unique, vai criar um índice unique, uma constante unique para essa coluna. Salvar. Se eu fechar, nós vamos ter uma constante a mais. Então, para editar as colunas, o que eu tenho? Clico no botão direito, ou para iniciar também, quando não tem nenhuma coluna, atributos, defino minhas colunas. No caso, eu quero definir uma constante, quero mudar o nome dessa constante. Então, clico no botão direito e vou em Operations para definir as constantes. Então, em geral, no caso, eu quero mudar o nome desta constante, que foi definida diretamente na definição das colunas para o K, que é o qualificador que está definido no nosso manual de administração de dados para uma constante unique. Salvo. E fecho a definição. Vou deletar esta constante, vou fazer ela direto, sem ser pela definição das colunas. Deletar, vou fechar de novo, só para ficar bem memorizado. Vou clicar na tabela, botão direito, operação, operation. No geral, vou criar uma unique, então defino o estereótipo como unique e dou o nome conforme estabelecido no manual de administração de dados. O K é a classe e o nome para a chave. Como eu vou ter só um K, né, nessa tabela, então vou colocar só a classe, o nome da tabela e agora salvo, tem que salvar, salvei. Depois de salvo, eu posso definir a coluna. Vai ser descrição, plano de conta. Salvei. Se eu verificar, sublinhou a palavra, a coluna DSC, plano de conta,
e aqui já apareceu a OK que eu defini. Ok? Já tenho uma tabela pronta. Vou criar uma outra tabela, venho aqui na caixa de ferramentas, seleciono o objeto de banco que eu quero e coloco. Vai aparecer a tela de definição da tabela, dou o nome para ela, vamos fazer aqui uma tabela de lançamento contábil. Defino o database, senão não consigo definir os tipos de dados das colunas. Então, defino o meu dicionário de dados, registra os lançamentos contábeis. Ok. Tem uma outra coluna. Para definir, tem uma outra tabela. Para definir as colunas, clico no botão direito, atributos. Então começo. Identificador, IDE, lançamento contábil. Defino o data type, int. Isso só é possível porque eu defini o tipo de banco na hora de criar a tabela. Vai ser a minha primária key e defino o dicionário de dados. Identificador único do lançamento contábil. Pronto. Salvo. Depois que salvei, posso definir o atributo da coluna. Vai ser um auto-incremento, começando de 1 em 1. Salvo. Já tem uma coluna. Um lançamento contábil, por natureza, tem que ter tem que ter uma conta crédito, uma conta débito. Então vou definir uma chave estrangeira para o meu plano de conta, que são minhas contas que serão cadastradas. Então IDE, plano, conta, crédito, que vai ser minha chave estrangeira para essa tabela. Então, int não pode ser nulo, ele representa conta crédito do lançamento. Salvo, crio a outra conta, IDE, plano de conta, agora débito. Defino data type, não pode ser nulo, e conta débito do lançamento contábil. Salvou. Tem que ter a descrição do lançamento. Nesse caso vai ser um baixar de 120 e é um texto livre para a descrição do lançamento. Salvei. Também não pode ser nulo. Salvar. E teremos TSC documento contábil. Vou baixar de 20 documento contábil do lançamento. Nota fiscal, recibo, algo assim. E no documento contábil. Vamos baixar de 10. Número do documento contábil. E date documento contábil. Um date. O date. Date time.
Tá, outras versões do EA mais nova já tem o tipo date separado. Vou colocar o date time aqui, not new, salvar e TTH, data e hora do lançamento. Neste caso, vai ser um date time e vai ser um get date, que vai pegar o próprio, vai ter o valor default, que é uma função get date, data e hora do lançamento. Ok, já tenho a minha segunda tabela, o meu modelo. Agora vamos fazer as associações. Então aqui eu uso association, ligo a minha tabela filha na minha tabela pai. No meu caso eu vou ter duas chaves estrangeiras para a mesma tabela. Então ligo, até esse momento não se fez a chave. Algumas ferramentas como o Power Design eu não teria feito essas colunas de plano conta crédito nem de plano conta débito. Quando eu ligasse algumas ferramentas já colocam a chave estrangeira. No caso do EA, isso não acontece. Então, eu tenho que clicar aqui, botão direito, aí Foreign Key, marcar a chave primária da coluna pai e a coluna que será a chave estrangeira na tabela filho, ok? A versão mais nova do EA, você pode definir a cardinalidade aqui não tem, então salvo, ok. Aqui já tenho uma chave estrangeira, a FKzinha marcando aqui que ela é uma chave estrangeira. E ele criou também algo que será a nossa foreign key. Ele pega o nome da tabela pai, underscore, nome da tabela, pega o nome da tabela filho, underscore, nome da tabela pai. Como eu vou ter duas chaves estrangeiras para a mesma tabela, se eu fizer outra ligação, ele vai seguir a convenção e vai criar com o mesmo nome e vai me dar problema. Então, para eu não ter esse problema, no meu caso, eu vou clicar no botão direito. Tá? Clicar na tabela, clico no botão direito, vou em Operation, vou lá no nome da FK e vou colocar ela como sendo a tabela pai. Ela está definindo a foreign key para a coluna conta crédito, para crédito, só para diferenciar. Salve, fechar, vou fazer outra chave, association, ligo, deixa eu baixar ela. Opa. Aqui não tem ainda, não apareceu a FK, então clico no botão direito na foreign key, marco a minha coluna que vai ser a foreign key e a primary key da tabela pai. Então plano de conta e salvo, ok. Tenho minhas duas chaves estrangeiras definidas e ligadas, certo? Vou mudar o nome dela também. Para isso, o que eu fiz? Para me ver as constantes da tabela, eu clico no botão direito, Operations, e aqui vou colocar que foi a relação para a coluna de plano conta débito. Salvo o nome,
Aqui eu já tenho uma chave definida, tem duas ligações. Para deixar o modelo mais limpo, eu utilizo, eu removo os textos das associações para ficar mais claro, mais limpo. Para fazer isso, o que eu faço? Eu vou no diagrama, propriedades desse diagrama, eu vou em Connectors e mando suprimir os labels das conexões. Ok? Ficou mais limpo. Então, o que eu tenho? Tenho essa tabela e a tabela par. Separar essas duas chaves. Já está bonitinho. Pode acontecer de você estar trabalhando em uma configuração que as linhas de conexões não tenham esse formato aqui que a gente está acostumado em modelos de banco de dados. Então vou te mostrar como isso pode acontecer. Vou vir aqui em Diagrams de novo, propriedades do diagrama, conector. Normalmente, acho que a versão original é essa, é porque eu já tinha configurado. Se der OK, então é o formato que está. Ou em alguns casos só fica a linha. Então, para ficar no formato que os ADs gostam, tá? Então, venho aqui e coloco esse aqui, ó, Information Engineering. Ok? Aí, bonitinho, formatinho de pé de galinha, como diz. Ok, já tenho o modelo pronto. Então, o que eu tenho aqui na minha área de trabalho? Aqui eu posso aumentar o zoom, posso diminuir o zoom aqui. Aqui é a estrutura do meu projeto. Aqui eu tenho as propriedades, por exemplo, se eu clicar numa coluna, no caso ele deu a propriedade só da tabela. Então aqui eu posso alterar, por exemplo, nomear a tabela, caiu uma pedra ali. Então eu defino aqui o dado, eu nomeio o nome da tabela, faço a renomeação do nome da tabela. Basicamente é isso aqui na minha caixa de ferramenta. Aqui posso controlar o meu zoom. Posso aumentar a minha possibilidade de zoom, deixar bem pequenininho e controlar aqui. Então, isso aqui vai definir a sua escala de zoom. Então, eu coloquei o máximo aqui para que eu possa diminuir o zoom quando eu precisar ver uma área maior. Então, posso clicar aqui. Você pode usar o Ctrl Role do mouse para aumentar o zoom. Aqui no caso vou aqui. Aqui eu posso no arquivo definir a configuração da impressora para poder imprimir o modelo. Escolhe a impressora ou imprimir para PDF, se for o caso. Escolhe o tipo, se for que eu quero imprimir no papel maior, no A3. Ok. Então está configurado para PDF. Definir meu zoom aqui. Posso vir aqui, print, ver o print preview para ver como vai sair essa impressão. Duas páginas, uma página só, apesar dele mostrar duas, mas na verdade são só uma.
close, sair do preview e ainda posso definir a configuração da página. Eu gosto de trabalhar com ela na configuração paisagem. Vou colocar aqui o A3, ok, diminuir o zoom, ok. E aqui suponhamos que tenha dado mais de uma página, outra coisa importante. Então vamos lá, estou no meu diagrama, no meu modelo, então eu vou definir as propriedades desse diagrama. Então vou no diagrama, diagram, properties, vou vir aqui no diagram, que eu estou falando do diagrama, não conexões, igual eu estava fazendo para definir as configurações lá das linhas de ligações da tabela. Agora eu estou falando do próprio diagrama, do próprio modelo. Então, vou aqui no diagrama, vou ver aqui em Advanced. Beleza, aqui tá normal. Então se eu tiver mais de uma página, ele vai paginar. Ok? Então se eu puxar essa linha aqui para bem longe, então, ó, então no caso aqui vai dar 1, 2, 3, 4 páginas. Diminuir o zoom. Vai dar 4 páginas no caso. Se eu for no print preview agora, file, print preview, vão dar 4 páginas. Então aqui eu posso navegar nas páginas. Há uma em branco, que eu coloquei assim, né? Então se eu der um menos zoom aqui, então vou ter 1, 2, 3, 4 páginas. Então para evitar esse problema, vou fechar aqui. Outra coisa, vou aproveitar esse formato, vou voltar aqui no diagrama, são 4 páginas, mas suponhamos que eu quero imprimir, mesmo que fosse 15 páginas, imprimir numa página só. Então, eu faria isso de que forma? Eu viria em Diagram, Properties, no Diagram, que se trata do modelo, no Advanced, aí eu ia falar Scale to One Page. Ok. Tá vendo? Ele já, mesmo sendo 4 páginas, ele adequou a uma página só. No caso aqui está configurado para uma página de A3. Mas se for muitas páginas, como 20 páginas, 30 páginas, então fazer essa escala ninguém vai conseguir ler. Então, mas é uma opção quando o modelo está pequenininho, ou se você não vai imprimir, mas você precisa visualizar no arquivo PDF, é legal, porque aí você imprime, aí a pessoa vai ler no PDF mesmo e dá para ler. Então faço muito isso para gerar um arquivo PDF para enviar para os desenvolvedores. Então, vou voltar para a escala normal, propriedades, Diagram, Advanced, vou pôr none, quer dizer, ele vai assumir o real daqui da página. Como o modelo só tem 2 tabelinhas, vou colocar ela pertinho da PY e eu vou ter somente uma página para a qual está configurada, que é uma página A3. Então, o principal para iniciar a trabalhar no EA, essas dicas iniciais é suficiente para iniciar a fazer um modelo. Então, aqui dentro da minha pastinha, eu tenho as duas tabelas. Se eu quiser colocar outra tabela, vou aqui na ferramenta Table, adiciono aqui. Suponhamos que eu quisesse fazer uma tabela de histórico contábil. Tenho que definir o database, escreve CR 2015, 2005, aplicar, ok, e aqui, botão direito, definir atributos, vou colocar aqui só IDE,
histórico, contábil, data type, int, primário key, identificador único, e aí faz o histórico, salva. No caso é uma chave primária, alto incremento, alto número, inicia de 1, incrementa de 1, salva e fecha. E assim define as outras tabelas, só para relembrar, botão direito, para definir as constraints, check. Não fiz nenhum check, né? Deixa eu fazer nessa tabela que já está pronta. Suponhamos que eu quero definir um check da data do documento, da data do lançamento, que não pode ser diferente da data do computador, que está sendo do servidor lá do SQL Server. Então, se alguém tentar inserir um registro anterior, diferente da data do dia, né? Vamos colocar assim, então o que eu faço? Clico na tabela, botão direito, Operation, vou definir uma constraint, certo? Então vou colocar aqui check, nome da tabela, no meu caso, lançamento contábil, underscore a tabela que eu quero, que eu vou estar tratando, que no caso é DTH lançamento, para facilitar a vida do DBA, e eu vou dizer que a minha constraint é um check. Salvo. Eu vou aqui em Behaviors, que é o comportamento, e aqui em Initial Code eu defino. No caso, vou dizer que o DTH lançamento tem que ser igual à data do sistema. Get date do SQL Server, né, a função. Save. Aqui está minha constante check que eu defini, certo? Se eu clicar aqui no botão direito, generate DLL, aqui, generate, só para me ver o script, modelo, ele vai criar o arquivozinho lá do SQL, sobrepor, sim, que eu já tinha feito uma vez, gerou, vou dar um view, generate, view. Vou visualizar com o bloco de nota. A versão mais nova do EA já visualiza no próprio EA. Ok. Aqui está aparecendo cliquei várias vezes, cliquei no view várias vezes, criou várias tentativas de mostrar o script. Aqui. Generate DLL. Vou marcar para criar
create primary key, create index, generate view, create primary key, foreign key, tá, isso. Generate view, aí, view script, create table, aqui, create trigger, cada constrantes que foram definidos. Ok. Fechar aqui. E assim, se eu quiser criar para todos os objetos que estão no meu modelo, eu clico na pastinha, venho aqui em Tools, Generate DLL. É uma maneira de fazer. Aqui, ele pegou todas as tabelas do modelo. Fala onde vai ser criado o meu arquivo, Generate, e vai gerar o script de todos os objetos do banco. Então é isso, uma apresentação rápida do EA. Espero que possa ajudar aí para quem vai iniciar. Obrigado, até mais.